Salve salve galera, como vocês estão? Bem, já peço que deixem seu like e se inscrever-se no canal, pois deu muito trabalho escrever esse capítulo. Segunda-feira terá o próximo capítulo de Naruto, traído pelo time 7, mas sem delongas, vamos para o vídeo, e desculpem qualquer erro ortográfico. Pode saber o que está fazendo aqui? Disse o pele branco com os braços cruzados, olhares para uma certa loli a caminho. Eu também quero ajudar Luto Senpai, não quero que ele nos abandone. Ela disse que está tão nervosa com o olhar gelado de Seino. Eu já tenho o suficiente com o garoto bonito. Se eu continuar envolvendo mais servos gremorianos e algo acontecer com eles, um certo idiota ruivo tentará me matar por minha causa, e isso terminaria com a morte dele. Por que você tem tanta certeza de que venceria seu confronto? Disse o pequeno pirulito franzindo testa. Eu mostrei a você ontem, com o meu Dragon Shot ao menor poder, posso superar o poder da destruição e os raios de Akeno-san. Diga-me, qual você acha que teria sido o resultado se eu tivesse jogado ao máximo de energia? Disse o pele branco com um sorriso malicioso no rosto. Nesse comentário, Koneko lembrou que o que Sei havia lhe dito era verdade. Ele os derrotara em todas as áreas, e não podia deixar de ver a imagem de Rias sendo perfurada pela espada do pele branco cruzando sua mente. Não importa, isso é algo que eu decidi. Eu irei tanto quanto se você quiser, como se não fosse decidido, como você gosta. Mas se algo acontecer com você, não conte comigo para ajudá-lo, disse o pele branco, continuando seu caminho, enquanto seguia Shinobi e Irina, que aparentemente tinham um lugar específico para ir. Igreja abandonada, nós realmente precisamos usar essas roupas? Disse o pele branco vestido de padre. Essas roupas são tristes. Bem, tenho certeza que eles não querem usá-los, disse a castanha. Não importa, farei qualquer coisa por minha vingança, disse Kiba, ajustando o chapéu de seu padre. Não teremos muito se todos formos juntos. A melhor coisa será separar em dois grupos, como você gosta. Eu irei com esses dois, apontando para Kiba e Koneko, e procurarei no lado leste da cidade. Muito bem, então iremos para o lado oeste da cidade. Se você descobrir alguma coisa, não hesite em ligar para a Irina, disse Shinobi. Entendido, então estamos saindo, disse Issei, preparando-se para sair, mas foi detido pela cabeça azul. Espere, Issei, preciso lhe contar uma coisa. O que eu digo rápido, fico entediado com facilidade, já que lhe devemos sua ajuda. Avisarei que o dragão branco despertou. Acho que está tudo bem, acariciando o queixo. Agora vou me divertir mais tarde, disse ele, mas sem nenhum sorriso, já que, por algum motivo, o incomodou. Ruas de noite, neste lugar, Issei, Kiba e Koneko estavam andando, mas todos ficaram em silêncio. Mas quem foi mais atencioso foi o pele branco. Ele estava completamente imerso em seus pensamentos estranhos a tudo ao seu redor. E Issei Senpai, disse Koneko tímido, fazendo com que Issei retornasse ao mundo real, por assim dizer. O que você quer? O que é isso sobre o dragão branco? Curioso, digamos, é algo do meu destino. Vamos ver, se eu estivesse mentalmente desequilibrado em busca de espadas sagradas, onde me esconderia, disse Issei, colocando a mão como viseira. Deve estar em um lugar escassamente povoado e longe das pessoas comuns, disse Kiba. Então os três começaram a ir para um determinado lugar que visitaram no passado, quando tudo estava bem. Issei estava feliz com os meninos do Gremory, mas agora todas essas memórias tinham desaparecido a tal ponto que ele podia até esboçar um sorriso quando se lembrava, já que todos os sentimentos ou boas lembranças com os Grimoires haviam sido cobertos de ódio e desprezo por todos aqueles punições
instruções que recebeu 30 minutos depois. Este lugar foi onde eliminamos o demônio renegado, disse o Peliblanco, estreitando o olhar, com uma frieza clara em suas palavras. Quando a loira ia responder, todos sentiam arrepios correndo por seu corpo. E foi aí que Koneko detectou o inimigo. Acima! Gritou o pequeno Loli, bem como um sujeito com uma espada nas mãos. Ele estava indo em direção ao loiro. Nesse Kiba invocou o mais rápido possível uma espada demoníaca para bloquear a espada do atacante, conseguindo parar o corte descendente do atacante. Como eles estão? Um certo padre renegado e mentalmente desequilibrado gritou fortemente. Depois de ter falhado em seu ataque furtivo, ele deu um salto para trás, permanecendo no telhado daquele prédio. Ah, mas se é a cadela de Fred, disse Issei com um olhar chato. Pensei que encontraríamos Cocabiel, mas o que você vai fazer? Ele disse que está removendo sua roupa de padre com seu traje de batalha. Quem você chama de cadela? Anã bastardo. De qualquer forma, quem diabos é você? Fred disse apontando a espada para o Peliblanco. Eu reconheço os outros dois. Eles são servos daquela cadela ruiva e peituda. Antes desse comentário, Kiba e Koneko endureceram os olhos. Mas do outro lado Issei estava adicionando combustível ao fogo. Que insultos fortes! Mas se você não me reconhece, é óbvio, pense um pouco. Imagine-me com cabelos castanhos. Como você acha que ficaria? Pensando por alguns momentos, Fred conseguiu reconhecer Issei. Eu como é você, o anão de cabelos castanhos. Desta vez vou encher seu peito de chumbo, disse Fred, puxando a arma, disparando 2 tiros no Peliblanco. Quem diria que você ainda manteria essa arma quando tiver Excalibur ao seu alcance? Disse Issei, puxando Ebony e disparando 3 tiros, 2 dos quais atingiram as 2 balas que Fred havia disparado e o terceiro cortou levemente sua bochecha, causando uma pequena ferida na bochecha. Droga, bastardo, como ousa? Fred disse, colocando a mão no ferimento enquanto empunhava a espada com força. Eu vou te matar. Sinto muito, mas se você quiser lutar comigo, primeiro você deve acabar com o garoto bonito. Ele tem mais coragem de lutar com você do que com minha pessoa. Então Kiba e Fred saltaram um contra o outro, desaparecendo da vista dos presentes, e de tempos em tempos você podia ver como as faíscas estavam pulando e isso indicava que suas espadas naquele lugar. Mas Issei podiam ver claramente todos os movimentos daqueles dois, mas havia algo que sentia falta dele. O garoto bonito deveria ter uma vantagem na velocidade, mas eu posso ver que ser cavalheiro não está dando nenhuma vantagem a ele. Que estranho, isso é devido à capacidade do meu Excalibur. Rapidamente, aumente minha velocidade o suficiente para manter essa cadela sob controle. Fred disse que apareceu no teto colidindo com espadas como Kiba. O que foi aquilo? Tanto faz, você pode se apressar. Estou ficando entediado, disse Issei, suspirando. Não me diga, diga ao seu parceiro, diga para ele se deixar matar rapidamente, disse Fred enquanto continuava batendo em espadas como Kiba. Ele não é meu parceiro, ok? Você pode matá-lo da maneira que você mais gosta para mim, disse Issei cruzando os braços, mas então ela sentiu uma pequena brisa nas costas, então instintivamente inclinou um pouco a cabeça para veja como um punho assobiou além da orelha esquerda e sem virar para ver a quem pertencia o punho. O que você acha que faz? Como você pôde falar sobre Yuto Senpai? Ele é seu parceiro, disse Koneko, um tanto bravo.
Rapidamente o Peliblanco virou-se e segurou o Loli pelo pescoço, levantando-a como se nada. Você está errado. Vocês não são mais meus companheiros. Você deixou bem claro para mim durante todas essas semanas suportar seus malditos castigos. Não sei por que recebi, mas se você me atacar de novo, tirando o Ibori, vou fazer essa arma cair na sua garganta, e uma vez que está bem, vou puxar o gatilho cerca de 20 vezes. Me diga, como você acha que seu corpo estará depois disso? Disse isso com um olhar gelado antes do último comentário. Koneko congelou, e Sei nunca havia falado com ele com tanto frio, mas apesar de tudo, ele tentou permanecer forte. Não, você ousa, ela disse, tentando desafiar o garoto a provar que suas palavras não eram verdadeiras. Mas o que aconteceu foi que é isso que você pensa, disse o Peliblanco, aproximando a pistola do rosto de Koneko, preparando-se para atirar, mas foi parado por uma certa castanha que o segurava pela mão. O que você acha que faz, Seikun? Disse Irina, preocupada em ver que o garoto realmente queria atirar. Bem, antes de tudo, eu estava falando como aquele idiota, e Sei disse que estava liberando Koneko e se voltando para o alvo Fred para terminar sua sentença, mas ficou surpreso ao ver Xenovia colidindo com espadas como Fred. Quando chegou, acho que não estava cuidando. Tanto faz, Xenovia é um oponente melhor para aquela cadela Freire Dam. Você também tem um Excalibur. Eu teria acabado com essa merda de demônio se você não tivesse aparecido. Olhando para Kiba, vejo que você ainda não se adapta totalmente ao poder da verdade. Excalibur Freire, disse uma voz saindo das sombras para revelar um velho vestido de padre. É você, velho Balba, disse Fred, ainda olhando para Xenovia. Ele estava prestes a acabar com aquela loira quando essa cadela apareceu carregando um Excalibur. Como não contávamos com isso, devemos sair por enquanto, então vamos nos aposentar por enquanto, disse o velho. Recebido, forte e claro, disse Freire tirando uma pequena esfera do bolso. Até mais, ele disse jogando a esfera no chão e imediatamente depois uma luz intensa que momentaneamente colheu todo o presente. Quando essa luz se dissipou, o velho e Freire haviam desaparecido. Não deixarei você escapar de Balba Galilei, Kiba disse com intensa raiva. Depois disso, a loira começou a correr em uma direção, seguida por Xenovia e Irina como Irina. Depois de alguns segundos, Kiba, Xenovia e Irina deixaram o local, deixando Issei e Koneko sozinhos. Esse velho é realmente, ele é o culpado por tudo isso. Tenho certeza que ele poderia terminar em 10 segundos, 20 no máximo, disse Issei colocando a mão no queixo. De qualquer forma, estou saindo. Com toda essa bagunça, certamente eles devem estar aqui. Quem você quer dizer? Depois de alguns segundos, 2 círculos mágicos moderadamente grandes apareceram e, antes disso, Koneko os reconheceu imediatamente. Eram os círculos mágicos da casa Citri e Gremory. Depois de um pequeno raio de luz, eles deixaram os reis e rainhas de ambas as casas verem. Eu os quis dizer. Como eu disse que estou saindo, disse o Peliblanco, preparando-se para sair. Espere, onde você pensa que está indo? Issei, disse a ruiva autoritária, o que você se importa? E não me procure com o absurdo de que devo obedecê-lo porque você é meu dono, porque você não é mais. Eu lhe dei minhas peças na frente de todos, então se dane. Começando a andar, espere Odo-kun, desta vez foi Sona quem o deteve. Você ofereceu algo, Kaicho. Issei disse virando-se para ver a cabeça negra. Você poderia nos contar o que aconteceu? Ok, mas vamos entrar, disse que ele entrou no prédio abandonado em frente a ele.
Edifício abandonado menos 30 minutos depois, e foi o que aconteceu, disse Issei, terminando de contar o que aconteceu. Mas por que você se envolveu? Essa questão da igreja, Sona perguntou. Porque ele estava entediado, disse o homem branco de ombros. Você colocou em risco a vida de outro, só porque estava entediado? Perguntou a ruiva incrédula. Primeiro de tudo, eu avisei que, se ele viesse, estaria sob sua responsabilidade. Em segundo lugar, quem lhe desse permissão para falar, sério, mas, ele tentou protestar contra a ruiva, mas nada. Se estou aqui é porque Kaishu me pediu e, segundo, se algum de seus servos morrer, eu não me importo. E se você quiser me considerar um demônio renegado, pode fazê-lo, mas você não será capaz de me matar. Sou muito superior a você, pensando por alguns momentos, mas suponho que isso me serviria duas coisas. Qual? Ele disse que Ras franziu a testa. Para tornar meu tédio mais suportável, e se eu o matasse, deixaria Raizer com raiva. Você ainda está planejando me separar de Raizer? Perguntou a ruiva. Eu não me importo se você é a esposa dele. Por minha causa, ele pode te foder como quiser, mas o que tenho contra ele é muito pessoal e quando tenho que acertar contas com ele, se você atrapalhar, eu mato você e todos que atrapalharem. Deixe isso para mais tarde. Odokun, o cravo, tentou se acalmar, mas eu queria pedir um favor. Do que se trata? Curioso, você poderia nos ajudar nesse problema? Tudo bem, mas... Curioso, se algum de vocês ou inimigo se atreve a dizer que sou servo de Rias Gremory naquele mesmo momento, você está sozinho, entendeu? Ele disse isso totalmente frio. Eu já aprecio sua ajuda, e agora devemos... Sona parou de secar enquanto sentia que uma aura maligna estava começando a emanar onde eles estavam. Quem está lá, mostre-se. Ele disse isso com autoridade, mas nenhum deles esperava o que aconteceria agora. De repente, a sombra lançada pelo Peliblanco começou a se prolongar, se afastando cada vez mais de seu dono, e depois de fazer isso, a sombra começou a subir. Depois de se levantar, todos puderam ver algo que os surpreendeu. Aquela sombra tinha a aparência de Sei apenas porque todo seu corpo era preto e seus olhos eram vermelhos, e essa sombra emanava uma aura muito forte, de modo que Rias, Akeno, Sona, Tsubaki e Kuneko se colocaram em posição de combate 5 minutos depois. Muito pouco aconteceu desde que a batalha contra a sombra havia começado, mas seus atacantes 5 já haviam sido derrotados com muita facilidade e agora apenas os Peliblanco permaneceu contra a sombra. Mas para surpreender todas as meninas, Issei tinha um rosto sereno. Gege, eu sei por que você está aqui. Você veio me fazer questionar o que estou fazendo. Porque sinto muito, porque já tenho tudo muito claro. Eu não preciso mais de você. Como Issei continuou a falar, a sombra sacou sua espada, que parecia a mesma de rebelião. Muito bem, veja que maldito falsificador, Issei disse, tirando o real rebelião. Então ambos, Issei, o verdadeiro e a sombra, ok. Eles se jogaram contra o outro, ambos com as espadas à frente, e em um segundo ambos desapareceram da vista das meninas 5, que assistiram à batalha espantadas, pois não podiam acreditar que o Peliblanco estava tão quieto contra um oponente que os derrotou 5 juntos como nada. Depois de alguns momentos, as imagens de ambos os Issei puderam ser vistas por alguns segundos e depois desapareceram novamente. E o que as meninas conseguiram ver foram ataques de todos os tipos com suas espadas, chutando e socando. Mas o que eles não sabiam era que o que para eles era apenas um soco, na realidade eram 3 Gege. Eu te parabenizo, este é um combate que eu estou gostando muito, disse Issei, aparecendo a poucos
2 metros das meninas, olhando para frente com rebelião, descansando em seu ombro. Mas tudo de bom tem um fim, lançando novamente contra a sombra que, apesar de ser apenas uma sombra, era sólida. Agora, os dois Issei estavam lutando apenas com suas espadas. O Peliblanco atacou com um corte horizontal, mas a sombra apenas se esquivou com um leve movimento das pernas. E depois atacou o Peliblanco com o mesmo tipo de ataque. O que a evitou com o mesmo movimento da perna é como ver um espelho. Os dois lançam os mesmos ataques. Sona ficou surpresa. Agora o Peliblanco estava começando a ficar chateado, já que os ataques de ambos eram idênticos. Muito bem, acabou. Como bater uma sombra? Eu sei. Invocando sua luva. Agora você vai derreter a área, disse o Peliblanco. Quando ele começou a emanar uma grande quantidade de luz vermelha com a qual iluminou todo o lugar. E então veja como a sombra se torceu como se a luz do globelete doesse. Dado isso, o Peliblanco aproveitou a oportunidade para atacar tudo. Agora morra. Ele disse, se jogando na sombra, iniciando uma combinação de cortes impressionantes, ascendentes, descendentes, horizontais, diagonais. Os cortes foram e vieram em todas as direções possíveis. Quando o Peliblanco encerrou seu ataque, a sombra já estava cambaleando e pouco a pouco estava perdendo volume até ficar plana no chão, voltando ao Peliblanco. Acho que perdi minha sombra por um momento, disse o Peliblanco, olhando para o corpo dele, mas de repente ele sentiu uma corrente elétrica que o fez tremer por um momento e depois se surpreender, assim como todas as meninas, já que na frente dele havia outra Issei exatamente igual à mesma cor de cabelo branco, apenas que isso emanava uma aura negra de seu corpo contra sua cópia e fez o mesmo. Ambos jogaram a mão direita, mas só conseguiram bater os punhos. Vendo isso, os dois começaram a lançar uma combinação de chutes altos e baixos, mas o resultado foi o mesmo. Todos os ataques que eles lançaram terminaram em empate. Depois disso, a cópia Issei se aproximou do real e entrou em seu corpo, fazendo com que o corpo do Peliblanco emanasse uma aura violeta por alguns segundos. Depois disso, Issei apenas deu de ombros, pois não fazia ideia do que havia acontecido e agora estava se preparando para sair quando estava novamente detido por Sona. E Odo-kun, o que aconteceu? Curioso, não faço ideia, mas acho que consegui alguma coisa. Por enquanto estou indo para casa. Estou cansado. Se algo acontecer, me ligue e eu irei o mais rápido possível. Ele disse que está saindo daquele lugar. Agora, apenas as meninas 5 permaneceram no local. Foi isso que eu quis dizer, disse Sona olhando para Rias. O que você está tentando me dizer? Disse a ruiva, ainda recusando o fato óbvio de que Issei era mais poderosa que ela. Não finja que não sabe de nada, você sabe perfeitamente bem que eu quero dizer o fato de Odo-kun ser muito mais forte que você. Você deve dizer obrigado. Por que deveríamos? Ele disse que está franzindo testa, porque ele não os matou. Se ele decidisse ir a sério, você não teria nada para fazer e só teria que morrer sem remédio. Eu acho que é uma boa opção ser solicitada por perdão por tudo que eles fizeram. Eu recuso. Tudo isso merece, disse Rias com raiva. Então eu só tenho que lhe dizer, foi um prazer conhecê-lo, disse Sona, desaparecendo em um círculo mágico com Tsubaki, deixando Rias, Koneko e Akeno naquele lugar. Mas depois de alguns momentos deixaram aquele lugar e Odo Residência. O castanheiro estava sentado em seu sofá assistindo televisão quando ele podia ver um círculo mágico que aparecia na frente dele. Do círculo mágico, um homem apareceu com cabelos ruivos e o reconheceu instantaneamente desde que o viu quando invadiu a festa de noivado de Rias. Aquele homem era uma ou Cirzesh Lucifer Cirzesh Sama.
Issei disse em pé olá, Yodo Issei. A ruiva o cumprimentou cordialmente. O que posso fazer por você? Disse Issei se preparando para se curvar, mas foi parado pela ruiva. Não faça isso, de qualquer forma, ele disse curvando-se ao pele branco, deixando surpreso. Por que você faz isso? Ele perguntou intrigado. É uma honra conhecer o filho do lendário Cavaleiro das Trevas Parda, disse ele enquanto continuava se curvando. Vejo que você já ouviu falar do meu pai, mas, por favor, levante-se. Não gosto desses acordos entre as pessoas. E também me chame de Issei ou Issei-kun como quiser, disse o sério Issei-kun. Está bem, disse este sorriso. Nesse caso, me chame de Circes, mas minha visita é devido ao seu destino. Antes desse comentário, o pele branco estreitou o seu olhar, pois, embora em seu futuro estivesse escrito que ele seria o rei do submundo, ele também decidiu acabar com a vida de Raizer Penex, mas decidiu escondê-lo da ruiva. E isso significa, disse Issei, incentivando Circes a continuar falando, mas a ruiva já sabia que Issei tentaria acabar com Raizer Penex. Issei, com que você não precisa fingir, já sabemos que você quer matar Raizer Penex, disse a ruiva com um rosto sério. Só lhe direi que se você atrapalhar, eu vou te matar, disse Issei com uma frieza incrível. Acalme-se, não vou interferir nem os outros 3 maus. O crime que Raizer Penex cometeu é sério, assassinar humanos sem motivo, mas é ainda mais sério ter assassinado parentes do filho de Sparda, futuro Mao do submundo, ele disse olhando nos olhos do homem branco. Então o que você fará? Curioso, quando chegar a hora apropriada, eu mesmo trarei Raizer-kun para que você possa se vingar, mas você estará no nível dele. Perguntou a ruiva. Eu não estou no seu nível, estou mais alto e agora posso ver qual é a sua fraqueza, mas levarei um tempo para fazer você perceber. E essa fraqueza, o que seria? Questionado sobre a intrigada ruiva, Raizer e os outros membros da família Penex estão longe de serem imortais. Eles só usam seu poder demoníaco para se regenerar a uma velocidade incrível. Mas o que aconteceria se eu conseguisse deixá-lo sem poder demoníaco? No que Raizer se tornaria se tirássemos seu poder regenerativo? Além disso, eu também possuo um grande poder regenerativo que não está ligado ao meu poder demoníaco. Então tudo será reduzido àqueles que têm mais resistência. Eu entendo, mas eu também queria saber, por que você tem essa frieza com minha irmã? Isso foi causado por ela e seus servos. Se você quiser a resposta, pergunte à sua irmã, ela sabe disso perfeitamente bem. E, a propósito, eu também a avisei que se ela atrapalhasse quando tivesse minha luta contra Raizer, eu também a mataria. Se você quer que ela e seus servos continuem vivendo, impedi-la de se intrometer em nossa luta, eu também quero verificar alguma coisa. Cheque. Disse a ruiva intrigada. Assim, quero verificar se Raizer realmente ama Rias ou estava apenas perseguindo seu título e riquezas. Mas ei, eu deveria ter descoberto antes que eles se casassem. Eu entendo. Bem, faça o que você tem que fazer. Por enquanto voltarei ao submundo, pois tenho muitas coisas para fazer. Disse que a ruiva desaparecia em um círculo mágico ao submundo. Sala do Tronos de Circes Lucifer. Issei-kun, se você soubesse que Rias ainda não é casado com Raizer, você pode recuperar sua felicidade e não esconder sua dor depois de um sorriso falso. É uma pena que minha irmã tenha ficado com Raizer, mas ela vai perder
confundi-lo para sempre. Em breve na cara da ruiva, um sorriso malicioso foi desenhado. Desde a morte de Heiser, Penex lhe pouparia muitos problemas, já que não faz muito tempo ele havia recebido denúncias de certos crimes cometidos pelo Penex, e essas queixas eram não por nada menos, mas o que mais chamou sua atenção foi que uma relíquia havia sido roubada dos laboratórios do submundo, que estavam sob o comando de Ajuka, mas não havia evidências que pudessem culpá-lo até agora, e se encontrou o traço da aura de Heiser no dia em que seus pais adotivos. Apesar de ser cruel de um lado, esse incidente foi terrível e devastador para Issei, que perdeu tudo que amava. Também serviu para despertar Issei para seu verdadeiro eu, e, como isso, ela estaria fazendo um enorme bem ao submundo. Desde que a nobre linhagem de Esparda ganhou vida ruiva, decidiu dar um presente ao castanheiro como compensação por tudo que havia acontecido. Mas apesar de tudo, que esse presente não era nada comparado à dor que o Peliblanco tinha ao perder para seus pais, mas pior ainda, nada. Estalando os dedos, a ruiva chamou sua fiel rainha Graifia. Você ofereceu algo a Circe-sama. Ele disse que está se curvando. Graifia, preciso que você comece a divulgar as notícias entre a aristocracia de que o filho de Esparda apareceu, mas não revele sua identidade, disse a ruiva com um sorriso no rosto. Compreendo, começarei imediatamente, disse ele, desaparecendo em um círculo mágico. E Seikun, espero que com isso você possa sorrir francamente mais uma vez, disse ele, olhando para o teto da sala. Mundo humano, Iodo Residência. No dia seguinte, na sala da residência Iodo, estava o Peliblanco assistindo a televisão ao longo de seu sofá, parecendo entediado. O que estava na programação da tarde daquele dia? Como é possível que não há nada de bom na televisão? Ele disse, desligando a televisão e levantando-se do sofá. Acho melhor eu ir chutar a rua, pagar sem rumo, para ver se algo interessante acontece. Ele disse que está saindo de casa e começando a caminhar para lugar nenhum em particular. Mas o que o Peliblanco não sabia era que havia deixado o celular na mesa de sua casa. E o que ele também não sabia era que naquele momento ele estava sendo chamado por Sona Cipri. Em outro lugar de Koal El Caixo. Você poderia se comunicar com ele. Tsubaki disse com uma clara preocupação em seu rosto. Não consigo me comunicar, disse Sona, negando a cabeça. Teremos que administrar por conta própria, disse ele, suspirando. Eu disse que não podíamos contar com ele, disse a ruiva, cruzando os braços. Mas como entramos nisso? Flashback que The Investigation Club Rombo Show. Ainda não há notícias de Utukun? Perguntou o semi-anjo em pé em frente à mesa da ruiva. Não tive notícias dele ou dos dois exorcistas que o acompanham, disse ele, dando um gole na xícara de chá. Eu pensei que, com a ajuda desses exorcistas, ele poderia acabar com aquele exorcista renegado, Freet, mas não acredito que tenha um Excalibur com ele. Devo ouvir Sona. Disse esse pensamento, ouça ele. O que você quer dizer? Pergunta curiosa sobre Akeno pedindo ajuda a Issei. Eu realmente não gosto de fazer isso, mas, com seu nível atual, seria uma grande ajuda para nós, disse ela, suspirando. Mas pensei que você não gostava de ir até ele, disse Koneko, entrando na sala ao lado da Ásia. Eu sei que Koneko, mas não posso negar que o poder dele é muito superior ao nosso. De qualquer maneira, só pedirei ajuda se for extremamente necessário, já que mal podemos esperar que o Utukun simplesmente entre em contato conosco. Invocamos nossos parentes para procurar na área.
Naquela época, a ruiva recebeu uma mensagem de seu parente, que aparentemente havia encontrado um dos exorcistas. A ruiva se preparou para ir ao local onde estava seu parente, mas sem primeiro ter chamado Sona para divulgar as notícias. Cidade de Có, floresta, de um círculo mágico, Rias apareceu acompanhado por Akeno, Koneko e Ásia. Depois de aparecer, a primeira coisa que eles puderam ver foi uma castanha caída no chão com seu traje exorcista rasgado e aparentemente gravemente ferida. Então a Ásia foi imediatamente para curá-la com sua cura do crepúsculo. Depois de receber a luz de cura do equipamento sagrado da Ásia, Irina acordou gradualmente. Então Rias decidiu perguntar a ela sobre seu parceiro e sobre Kibashido Irina-san. O que aconteceu? Onde estão Yuuto e seu parceiro? Ela disse que está tão preocupada com o estado atual da castanha. Eles fugiram, disse a castanha. Eles fugiram. A ruiva perguntou intrigada. Eu, não, poderia, por favor, não fale, disse a Ásia enquanto ela continuava a curar Irina. Ele é incrivelmente forte. Cuidado, disse a castanha antes de desmaiar novamente. Shido Irina-san. A ruiva gritou em uma tentativa fútil de trazê-la de volta à consciência. Depois de um momento um círculo mágico apareceu e dessas mesmas 3 pessoas apareceram. Foram Sona, Tsubaki e Sajiki. Vendo qual era a situação atual, foi imediatamente para Irina. Sona, você veio, disse a ruiva, olhando para a amiga com óculos e cabelos pretos. Por que ele não veio depois que você me ligou? Ele disse que está ajoelhado, observando o estado da castanha inconsciente. Ele está muito magoado. Sim, cura do crepúsculo não pode recuperar a energia que perdeu, disse a Ásia muito preocupada. Minha casa tem uma sala de cura, Tsubaki, disse ele, olhando para a rainha. Sim? Foi a única coisa que Tsubaki disse enquanto tomava Irina nos braços. Cuide dela. Sim, Kaisho, disse Tsubaki, desaparecendo em um círculo mágico. Por enquanto, acho que Yuuto e outro exorcista estão bem, disse Rias enquanto se levantava. Ele se arrependeu de ter interrompido, mas o que está acontecendo? Saji disse levantando a mão. Bem, você vê o que acontece. Rias tentou explicar a Saji o que estava acontecendo, mas uma sensação estranha percorreu seu corpo. Que sentimento é esse? Saji disse que se abraçava enquanto sentia uma sensação estranha que estava fazendo seu cabelo arrepiar. Não pode ser, disse a ruiva olhando para trás, pois podia sentir a presença de alguém fora de todo o grupo de demônios. Uau, bem, parece que todo mundo mordeu o gancho, certo? Fred disse, saindo de trás de algumas árvores. Como estão, demônios de merda? Ele disse, estendendo a língua deles. Fred. É você, disse a ruiva como uma clara intenção assassina contra isso. Oh, o que você acha disso? Mas se é o traiçoeiro Ásia-chan, você gosta da sua vida como um diabo? Ele disse, movendo a língua de um lado para o outro. Naquela época, Sona e Rias deram um passo à frente com um círculo mágico na mão um do outro, prontos para atacar Fred. Oh, espere. Esperar. Devo falar com a ruiva primeiro, Fred disse tentando impedir que Sona e Rias o atacassem. Talk. Rias disse que o círculo mágico desapareceu de sua mão como Sona. Sim, meu chefe quer fazer isso, Fred disse olhando para cima. Antes desse comentário, todos olhavam para cima e podiam ver um homem flutuando no céu com suas asas de preto estendidas, vestidas com roupas, um anjo caído, murmurou os pequenos. Oli tem 10 asas, é um líder, exclamou o semi-anjo. Nunca nos vimos, nós, filha dos Grimores. Meu nome é Cocabiel, disse o anjo caído, apresentando-se.
Bom dia, líder anjo caído, disse a ruiva, avançando com os braços cruzados. Meu nome é Rias Gremory, é um prazer conhecê-lo. Que lindo cabelo vermelho, você se parece com seu irmão Circes, o criminoso Satanás, só de pensar nele me faz sentir doente. Então, qual é exatamente o objetivo desta reunião? Não é normal que um líder venha até aqui apenas para falar, disse a ruiva desafiadora. Eu gostaria de me divertir na área ao redor da Academia Co, sua base nesta cidade, disse Cocabiel. Nossa academia! Exclamou isso alarmado. Se eu fizer, seu irmão terá que vir ajudar, certo? Cocabiel disse com um sorriso no rosto, enquanto Rias estreitou o olhar. Isso só causaria uma guerra entre Deus, os anjos caídos e os demônios, disse Rias seriamente. Eu sinceramente esperava que Michael viesse pessoalmente para o Excalibur, mas a única coisa que ele enviou foi um exorcista fraco e duas mulheres carregando espadas sagradas. Isso não é suficiente, nem chega perto. Então o seu objetivo desde o início foi iniciar uma guerra? Sona interveio. Assim é. Cocabiel exclamou. Não pude resistir ao meu tédio depois da última guerra, nem Azazel nem Shemasa queriam outra guerra. Azazel, o maior líder dos anjos caídos, murmurou Aqueno. Azazel não era apenas contra a guerra, mas começou a reunir Sacred Gear e pesquisou sobre eles. Então eles querem as espadas sagradas e o Sacred Gear? Perguntou a ruiva. Agora que você mencionou, não era o portador do Bolusted Gear no seu grupo? Cocabiel disse olhando para a ruiva. Talvez ele pudesse servir a outra pessoa, mas eu não poderia me importar menos, embora Azazel possa querer ela. Antes deste comentário, a ruiva estreitou seu olhar. Desde agora que sei, ele não estava sob suas ordens. Poderia ser recrutado pelos anjos caídos e, com seu novo poder, daria um grande aumento de poder aos anjos caídos. Anjos caídos, Deus e demônios estão à beira da guerra. Isso significa que, com um pequeno movimento da minha parte, posso lançar as grandes facções 3 em uma nova guerra. Você é um viciado em guerra completo, confirmou a ruiva. Desta vez, farei os demônios começarem a guerra. A irmã de Lúcifer, Rias Gremory, e a irmã do Leviatã, Sona Citri. Sua academia deveria estar cheia de magia, o que, se explodir, causaria imenso caos. É um lugar perfeito para a guerra. Você não ama que meu chefe seja tão louco? Fred riu loucamente. Vamos começar a guerra, irmã de Satanás Circes Lúcifer, Rias Gremory, disse Cocabiel, invocando dezenas de pequenas lanças de luz. Todos, fugir! Eu grito Rias enquanto criava um círculo mágico como uma barreira, como Aqueno e Sonabuon. Depois de uma grande explosão, Cocabiel com Fred desapareceu do lugar onde ele estava. Sagi perguntou alarmado. Ele foi até lá, para a Academia Co, disse Koneko, apontando o dedo na direção da academia. Um anjo caiu de seu nível, poderia facilmente destruir esta cidade, mas não vamos deixá-lo fazer o certo, Rias. Ele disse que está olhando para a ruiva, que tinha um rosto determinado. É isso mesmo, disse a ruiva, olhando para o horizonte. Depois de alguns momentos, um novo círculo mágico apareceu e desse Tsubaki apareceu Tsubaki. Como está o exorcista? Sona perguntara. Ele está bem, sua vida não está em perigo. Em poucas horas ele será recuperado, mas eu vim rapidamente desde que pude sentir uma aura muito poderosa. O que aconteceu, Kaisho?
Sem fazer a longa história, conhecemos Cocabiel e ele confessou que quer começar uma nova guerra e agora ele está indo para a Academia Coal para causar um desastre, disse Sona, levando o celular para ligue para o Peliblanco Kaicho. Você ligará para Yodo? Perguntou Tsubaki intrigado. Isso mesmo, sem a sua ajuda, será uma tarefa quase impossível. É inútil pedir ajuda a Sona. Isso não vai nos ajudar, disse Rias, cruzando os braços, claramente irritado por ter que recorrer ao Peliblanco para resolver esse problema. Fim do flashback. Eu não posso me comunicar com ele. Teremos que administrar por conta própria. Espero que venha e nos ajude. Sona estava tão nervosa, pois Cocabiel era muito poderoso e eles não tinham muito o que fazer em termos of Power Coal Academy. Finalmente, meu sonho se tornará realidade, exclamou Balba colocando Excalibur dentro de um grande círculo mágico, fazendo com que um grande pilar de luz dourada se levantasse e subisse ao céu, perdendo-se entre as nuvens. Mas o que eu não sabia era que o referido pilar de luz estava sendo observado com atenção especial por pessoas 3, em particular a Academia Coal. Noite. Criamos uma barreira protetora ao redor da academia. Se tudo correr bem, deve ser capaz de conter todo o dano. Ele disse que está concentrando sua energia mágica em um ponto da barreira, como os outros membros da comitiva de Citri, que estavam espalhados nos dois lados dela imitando-a. Obrigado, isso ajudará muito. Sona, disse a ruiva, tão confiante na ideia garantir que ele resistirá se a situação mudar, disse Sona seriamente. Eu entendo, disse Rias seriamente. Kaicho, nenhuma notícia de Kiba e do outro exorcista. E onde Odo está? Pensei que, a essa altura, ele teria aparecido. Também pensei o mesmo. Eu tenho tentado me comunicar com ele, mas ele não atende minhas ligações. Acho que ele está ocupado com algo. Espero que você nos ajude, disse Sagi, voltando o olhar para a barreira. Rias, nos esforçaremos para manter a barreira, mas talvez a academia não permaneça intacta. Uma perda lamentável. Você está errado. Não vamos deixar isso acontecer. Rias, ainda temos tempo para ligar para seu irmão, disse Sona, olhando para a ruiva. Esse é o caso. Você não deveria ligar para sua irmã. Disse isso com um olhar travesso. Minha família não. Tenho certeza que seu irmão te ama. Circe-sama certamente fará algo, disse a morena. Desculpe, então por favor. Eu já entrei em contato com Circe-sama, disse o semi-anjo, parado atrás da ruiva. Akeno. Eu não pedi para você fazer isso. Rias, disse Rias escandalizado. Embora eu entenda que você não quer causar problemas para seu irmão, nosso inimigo é um dos líderes dos anjos caídos. Esse inimigo está além do nosso nível. Ele disse que está mudando sua expressão séria para um sorriso caloroso. Vamos aceitar a ajuda do Mao, sorrindo ainda mais quando vemos o olhar de aprovação da ruiva. Agradeço sua aprovação, Bushou. Os reforços de Circe-sama devem chegar em 1 hora. Em sério, você está sempre um passo à minha frente, certo? Disse a ruiva sorridente olhando para ela. Rainha, um momento, ele disse, voltando a visão para a barreira que por enquanto cobria toda a academia Coco Academy interior. Muito bem, os caras ouvem. Desta vez estaremos na ofensiva. Lançaremos uma tempestade de ataques a Cocabiel para impedi-lo de usar seu poder. Ao contrário do nosso jogo de classificação, nossas vidas estarão em perigo, mas não vou permitir que nenhum de vocês morra hoje. Meus queridos servos retornam com a vida para que você possa continuar estudando neste lugar. Ele disse que os Rias deram suas ordens enquanto se dirigiam para o pátio central da academia, de onde o pilar de luz dourada. O que é isso?
A Ásia perguntou olhando para o pilar da luz. Ouvi dizer que esse homem estava ansioso para fundir 4 Excalibur em um. Ouvindo a voz do anjo caído, as garotas 4 da equipe Gremory olharam para cima e puderam ver Cocabiel sentado em um trono flutuante com o rosto apoiado em uma de suas mãos. Cocabiel! Exclamou a ruiva então, Circes virá ou talvez Serafal. Cocabiel disse com um sorriso. No lugar de meu irmão Oleviatan Sama, nós viemos, disse Rias com um olhar desafiador. Antes do último comentário, Cocabiel ficou um pouco irritado desde que fez tudo isso, para que pelo menos um dos maus aparecesse, mas não era. Então eu tive que desabafar sua frustração de alguma forma. Tirar os dedos. Cocabiel criou uma enorme lança de luz e jogou-a como nada contra a academia da academia, destruindo em segundos para deixar uma grande cratera em seu lugar. Que chato. Bem, vamos rir um pouco, disse Cocabiel, claramente irritado. Como eles vieram até aqui? Porque eles não brincam um pouco com meus animais de estimação? Ele disse que um círculo mágico aparece do qual surgiu uma grande fogueira da qual um grande uivo poderia ser ouvido. Do poço emergiu uma fera de 3 cabeças, com pelo preto, olhos avermelhados e com fogo emanando de suas mandíbulas, e esse animal olhou para os demônios como uma mistura entre ferocidade e caça-sede. Cerberus! Exclamou a ruiva surpresa. O cão de guarda dos portões do inferno, acrescentou Akeno. Você o invocou no mundo humano. Vamos lá, Akeno. Koneko, disse que a ruiva abriu suas asas, assim como Akeno, que vestiu suas roupas cerimoniais, e Koneko começou a correr na direção do cachorro gigante. A Ásia fica para trás. Sim, disse a loira, tão assustada com a enorme fera que estava vendo. Mas agora o número de bestas inimigas aumentou para 3, então Rias, Akeno e Koneko tiveram que se separar e lutar contra cada um dos cães gigantes. Incrível, disse que a Ásia ficou surpresa quando as meninas 3 lutaram sem medo contra esses enormes animais, mas os poderosos ataques que Rias, Akeno e Koneko estavam jogando parecia não causar muito dano aos cães e, infelizmente, todos apareceram no quarto Cerberus, e isso estava prestes a atacar a Ásia. Ele gritou com medo de ver como a perna da frente do cachorro estava indo direto para os seus cílios. Em um momento, a cabeça do meio do cachorro foi cortada e vaporizada como se nada, e quem tinha feito tal feito foi a cabeça azul. Eu vim ajudar. Xenovia disse que atacou o Cerberus com um corte descendente bem no meio do corpo da besta, dividindo-o em 2 e transformando-o em fumaça. Estes animais não são páreo para o poder de uma espada sagrada. Eu nunca recebi ajuda da igreja, mas estou feliz que você esteja aqui, disse Rias, olhando para o filme. Mas agora mais 2 Cerberus apareceram. Se você contasse esses Rias, Akeno e Koneko estavam parando. Havia um total de 5, mas a cabeça azul rapidamente pulou em um deles e o dividiu ao meio do nariz para a cauda. Agora Rias e Akeno combinaram seus ataques, criando uma grande massa de poder, jogando contra 2 dos cães 3 que permaneceram fretando-os nas mesmas cinzas, mas o último restante decidiu caçar a loira que estava indefesa. O cachorro levou um ótimo salto para frente muito rapidamente, diminuindo a distância entre as mandíbulas e a loira, mas várias espadas emergiram do chão, empalando o Cerberus restante, deixando-o imóvel, uivando de dor. Entre o empalado Cerberus e a Ásia, um certo loiro apareceu como uma espada na mão, e luto. Rias disse com um grande sorriso no rosto quando viu que seu cavaleiro estava em boas condições. Kiba-san! A Ásia exclamou alegremente. Esse foi um bom show, disse Cocabiel divertido. Pegue isso.
Rias gritou, enviando uma grande massa do poder da destruição para os caídos, mas esse leve movimento de mãos desviou o ataque, enviando contra as quadras de tênis, fazendo com que eles desaparecessem. Mas o que ninguém havia notado era que, do telhado da nova escola, uma certa pessoa de cabelos brancos assistia à batalha inteira com um grande sorriso em seu cara, já que parecia muito divertido, mas ele ainda não queria intervir, não até Cocabiel decidir agir. Está completo. Balba anunciou, fazendo com que todos olhassem para ele. Droga! Kiba exclamou quando a espada estava completa. Está finalmente completo. Balba continuou rindo com um sorriso quase psicopata no rosto. Mas, assim como a pessoa no telhado ou outra pessoa que estava muito longe da academia, ele parecia divertido com o pilar de luz dourada que atravessava a barreira criada pelo Conselho Estudantil. Depois da fusão das espadas sagradas, vou pegar a energia que foi liberada durante o processo de fusão. Esse foi o nosso acordo, disse Cocabiel olhando para o recém-criado fragmento de 4 fragmentos Excalibur. Você colocou esse poder em um feitiço? Rias perguntou incrédulo. Saia daqui enquanto pode, esta cidade será arrasada em 30 minutos, disse Balba. Se você quiser que esse processo pare, você terá que me derrotar. O que você fará agora, Rias Gremory? Cocabiel disse subindo de seu trono, para abrir suas 10 asas voando. Preciso responder. Disse a ruiva jogando fora outra grande massa do poder da destruição que o homem caído parou e segurou com a mão direita como se nada de suas costas. Aqueno atacou Cocabiel ao lançar um raio poderoso, mas o caído também parou o ataque usando a mão esquerda e depois os fundiu, criando uma grande massa de energia mágica altamente destrutiva, jogando na ruiva. E mesmo que Aqueno tenha colocado um círculo mágico como uma barreira para defender Rias, essa barreira foi quebrada como papel, e o ataque atingiu diretamente o rei e a rainha Gremory. O semi-anjo caiu violentamente no chão e Rias pousou ao lado dele segurando o ombro direito, mas eles não estavam sofrendo por muito tempo, pois foram curados pela Ásia quase imediatamente. Não poderemos aguentar até que os reforços de Circe-sama cheguem, disse Aqueno com clara frustração por suas palavras. Temos que fazer alguma coisa, disse a ruiva, mas de repente algo em seu ângulo de visão chamou sua atenção. Yuto. Ele disse que está olhando para a loira que estava caminhando em direção a onde Balba estava. Balba Galilei, sou sobrevivente dos experimentos do projeto da espada sagrada, embora, de fato, você tenha me matado. Balba perguntou, levantando uma sobrancelha curiosa. Eu só poderia continuar vivendo. Quando renascesse como um demônio, eu não poderia morrer, antes de vingar meus companheiros. Kiba disse que se lançaria contra Balba, mas o que ele não esperava era que Cocabiel jogasse uma poderosa lança de luz nele do seu ponto cego. Observe Yuto! Exclamou Rias, começando a correr em direção à loira, mas a explosão a enviou de onde ela veio. Kiba! Rias gritou quando viu seu cavalheiro deitado no chão a alguns centímetros da enorme cratera. Ele evitou sofrer um golpe direto. Ele é um rato bastante ágil, disse Cocabiel com um pequeno sorriso no rosto. Chefe, sim, chefe. Ele disse cumprimentando o estilo militar. Este é o último ato. Use o poder dos 4 Excalibur e destrua esses demônios, entendido? Disse ele, pegando a espada nas mãos e depois olhando diabilmente para os meninos do Gremory. Quem quer ser o primeiro a morrer?
Kiba gradualmente se levantou, mas suas pernas o traiu, fazendo cair de joelhos no chão, e antes de seu desamparo, ele fechou a mão, formando um punho apertando com força devido ao sua frustração. Ouvi dizer que um dos sujeitos do teste escapou, disse Baoba em um tom sereno ao se aproximar da loira, mas nunca pensei que você se tornaria um demônio. Sou grato por suas contribuições, graças a você o experimento foi bem sucedido. Sucesso? Perguntou a loira ainda de joelhos. O poder de cada um dos sujeitos do teste não foi suficiente para carregar a espada sagrada, o que me levou a uma conclusão. Baoba disse levantando o dedo indicador. Era simples. Para reunir o poder de todos e depois disso encontrei uma maneira de cristalizá-lo. A audiência de Kiba, que começou a ficar muito zangada, mas decidiu continuar ouvindo. Este é o cristal com o poder dos sujeitos do teste, disse o velho, mostrando-lhe um cristal azulado. Este é o último que me resta. Isso. Xenovia murmurou. Foi o que deram a Irina no dia em que fomos abençoados por carregar uma espada sagrada. Irina colocou um daqueles cristais em seu corpo, para completar o poder restante para carregar a espada corretamente. Xenovia disse recordando um certo evento do passado. Os condenados da igreja me chamavam de herege, mas ainda usam os resultados de minhas investigações, argumentou Baoba. Se tivesse sido Michael, ele provavelmente teria tomado esse poder das pessoas sem matá-las. Então, não havia necessidade de matá-los, disse Kiba em pé. Por quê? Disse que ele tremia de raiva. Você era simplesmente material para os experimentos. Quando eles não eram mais úteis, o que você poderia fazer se não os descartasse? Baoba perguntou com um sorriso doentio no rosto. Sofremos uma dor incrível, porque acreditávamos que estávamos servindo Deus. Você ainda os jogou fora. Ele disse chocado com as palavras cruéis do velho. Todo mundo que ouviu essas palavras ficou extremamente triste com toda a dor que a loira havia sofrido durante seu passado. Pegue se quiser, disse Baoba, jogando o copo aos pés da loira. Temos tecnologia para produzir cristais mais refinados. A loira se ajoelhou e pegou o copo quando se lembrou do dia trágico em que seus companheiros e amigos foram mortos. Depois de pegá-lo, ele pegou-o entre as duas mãos e embrulhou com muita ternura, levantando o copo no peito. Baoba Galilei, quantas vidas você desperdiçou com seus experimentos? Ele disse isso quando o copo em suas mãos começou a brilhar intensamente. Depois que muitas silhuetas azuis claras apareceram ao redor da loira enquanto recitava uma música celestial, mas isso não prejudicou ninguém. Parecia mais movê-los porque quase toda a equipe do Grimoire estava derramando lágrimas. Então aquelas silhuetas que eram as almas das vítimas do experimento da espada sagrada começaram a voar ao redor da loira. Não se preocupe se estamos todos juntos. Não há nada a temer. Abra seu coração. Para nós não tenho medo, mesmo que Deus não exista, mesmo que Deus não esteja observando. Nossos corações sempre serão a frase terminou a loira enquanto derramava lágrimas enquanto deixava todas aquelas almas entrarem em seu corpo. Cocabiel estava dizendo do céu, curioso sobre o que acabara de acontecer. Meus colegas nunca quiseram que eu me vingasse deles, mas devo acabar com o mal na minha frente, disse a loira se aproximando do velho, para impedir que outra pessoa sofra o mesmo que nós. A loira acabou empunhando sua espada contra Baoba Freire. Baoba gritou quando se sentiu em perigo, e então Freire ficou entre Baoba e Kiba enquanto empunhava sua nova espada.
Você deveria ter morrido quando teve sua chance e outro, você pôde fazer isso, você faz parte da família Rias Gremory, um simples Excalibur não deve causar problemas, disse Rias torcendo pela loira como Akeno, Koneko e Asia, eu como tanto brega. Minha pele está coçando, quero cortá-los para se sentirem melhor. Fred disse arruinando um momento e meus queridos amigos, deixe-me tornar a espada que defende nossos sonhos daqueles dias, disse Kiba enquanto levantava a espada enquanto duas colunas, uma branca e outra preta, envolveu sua espada demoníaca, Svord Birt Balance Breaker Svord Trial, disse Kiba quando sua espada terminou de mudar, uma espada que é demoníaca e sagrada ao mesmo tempo, isso é interessante, Kokabi é o rio do céu. Agora Kiba caminhou com confiança para onde Freud e Balba estavam, mas o filme o seguiu. Gremory e Rias Knigat, ainda somos aliados. Acho que por enquanto, disse Kiba sem mover a visão de alvo. Então trabalharemos juntos para destruir esse Excalibur. Essa espada não é uma espada sagrada, é uma espada anômala e deve ser destruída, disse Xenovia estendendo a mão para um lado enquanto enterra a destruição no solo seguro. Kiba disse, olhou como o filme e assinou com a cabeça. San Pedro, San Basil, Santa Denise Maria, a Santa Mãe. Ela recitou isso enquanto o espaço na frente da mão estendida estava distorcido e ela soltou o cabo de uma espada. Em nome dos santos que residem nesta espada eu te liberto Durandal. Ele disse que está quebrando as correntes que mantinham a espada presa. Dizem que a espada pode cortar tudo o que toca e seu poder está no nível de Excalibur é impossível. Ninguém pode carregar Durandal, de acordo com minhas investigações. Não conseguimos que ninguém o faça. Balba exclamou em surpresa. Ao contrário do renegado ou da Irina, sou portadora natural, sou portadora genuína da espada sagrada, agora é melhor que eles entreguem a espada, apontando para a espada que Freud estava segurando, não é páreo para mim Durandal, ele disse que está dando um salto enquanto carregando um corte descendente para atacar Freud, que deu um salto muito rápido para longe do campo de ataque de pele azul eu não quero saber nada sobre sua maldita espada, disse Freud no ar, mas a loira apareceu de suas costas, forçando-o a se virar. Sua tentativa de espada não funcionará contra minha espada, disse a loira, atacando com um corte horizontal, cortando a lâmina do novo Excalibur como se nada estivesse falando sério. Esse demônio estúpido está me batendo. Eu tento continuar protestando contra Freud, mas de repente um raio de luz na forma diagonal perfurou seu peito, fazendo com que ele caísse no chão inconsciente. Meu poder superou Excalibur, graças a amigos, disse Kiba, ofegando um pouco. É impossível. Em teoria, algo sagrado e demoníaco não pode se unir. Ele não conseguiu terminar a frase, pois foi desintegrada por uma lança leve de ponta. Kokabiel, Balba, você era um homem muito capaz, mas não preciso mais que você complete meu plano, e a resposta para sua pergunta foi que, desde a morte de Deus, esses fenômenos são possíveis. Ele disse que os caídos, mas deixou todos surpresos, já que ninguém sabia do que ele estava falando. Kokabiel mal. Disse a ruiva, é simples, durante a última grande guerra, não apenas os antigos Maus pereceram, mas também Deus fez isso, mas a informação foi mantida em segredo, já que as três facções precisavam de humanos tementes a Deus para que pudessem continuar vivendo. É por isso que eventos estranhos, como a criação da espada daquele garoto, não são impossíveis. Mas o que realmente me incomodou foi que, depois desse fato, foi decidido que a guerra não era mais necessária. Eu não aceito, não posso abaixar meu punho uma vez levantando.
Como o homem caído contou que ele se tornou uma certa freira, ele desmaiou, pois tudo que ela amava e venerava estava morto. Foi um duro golpe para ela enquanto Xenovia estava chocada, mas ela decidiu manter o foco na luta, pois se ela estivesse distraída, seria morta. Mas agora vou parar de assistir e começar a me divertir com você, disse Cocabiel com um enorme sorriso no rosto, enquanto criava uma enorme lança de luz. Agora tente não morrer por mim ataque, ele disse jogando a lança de luz na equipe Gremory, mas essa lança de luz tentou ser parada por Kiba e Xenovia usando suas espadas, mas eles só conseguiram fazer a lança explodir-lhes no rosto, causando uma enorme explosão que deixou todos os meninos caídos no chão. Se é tudo o que eles podem fazer, desistir de mortos, Muajajaj realmente riu dos mortos, mas de repente você podia ouvir um certo som, mas não eram armas ou algo assim, era um som que soava como aplausos. Plaf 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 plaf. De onde vêm esses aplausos? Disse ele, procurando a origem do som, assim como todos os outros. Eles vêm de lá, disse o pequeno Loli, apontando o dedo para o telhado do prédio da escola, onde um certo homem branco estava batendo palmas. Não pode ser, e sei. Há quanto tempo você está lá? Disse a ruiva surpresa, já que em nenhum momento ela notou a presença do pele branco. Não era ruim para um velho como você, disse Issei, referindo-se a Cocabiel. Quem é você e o que você está fazendo aqui? Disse Cocabiel enquanto preparava outra lança de luz tão grande quanto a anterior. Bem, não importa, ele simplesmente morre, jogando aquela enorme lança de luz para ele. Houve um grande estrondo e uma grande nuvem de poeira subiu e, como consequência, todos deixaram o pele branco morto desde aquela lança. De acordo com eles, não lhe deram tempo para se defender. Essa é a sua confiança, disse Cocabiel satisfeito com a grande explosão. Não pode ser, em um único golpe, ele o eliminou, disse Ria surpreso. Mas depois que a nuvem de fumaça se dissipou, todos ficaram surpresos. A lança de Cocabiel ainda estava completa, mas o prédio da escola não sofreu nenhum arranhão e eles puderam ver que algo estava impedindo o avanço da lança e que algo era a ponta da folha de rebelião que estava batendo contra a ponta da lança leve de Cocabiel. A lança de luz havia sido parada como se nada pelo pele branco. Vamos ver, existem 10. Trickster saiu, disse o castanheiro, murmurando o último, quando devolveu a lança de luz a Cocabiel, causando uma explosão. Mas o homem caído não teve arranhões depois que a fumaça da explosão se dissipou. Como eu alcanço, ele bloqueou a lança como se nada, disse o semi-anjo atordoado. Mas onde fica? Ele disse que estava procurando pele branco que havia desaparecido do telhado. Cocabiel gritou quando viu como por um momento 2 de suas 10 asas foram cortadas como papel, sem lhe dar tempo para reagir. O pele branco cortou um par de asas dos caídos e agora estava olhando para o céu em Cocabiel, que estava olhando para ele de surpresa. Agora existem apenas 8, mas, não acredito, nem como todos vocês foram capazes de arranhá-lo. Como é possível? Disse o pele branco dirigindo-se aos Gremores sem se virar para vê-los. Vou repetir para você, quem você realmente é, disse Cocabiel franzindo testa. Talvez isso revele minha identidade para você, disse o pele branco, materializando sua manopla, dando a resposta para os caídos. Entendo, você é o atual Sekirioutei, eu ouvi de você, seu sonho era se tornar o rei do harém, não era? Sim, mas eu terei em breve, disse o pele branco, lembrando que Rio havia lhe dito.
Mas havia alguém que estava especialmente chateado com a presença dos mortos, e que alguém era Akeno, que voou e enviou a ele um raio muito poderoso. Mas o homem caído se defendeu como se nada o envolvesse com as asas restantes. Você se atreve a tentar me parar, você que herdou os poderes de Baraquiel? Não, você ousa associa-me como esse nome. Akeno gritou furiosamente, aumentando a intensidade de seu ataque, mas a perda de energia durante a batalha a forçou a encerrar seu ataque. Quem diabos é Baraquiel? O homem branco perguntou curiosamente. Ele é um dos líderes dos anjos caídos, ele controla os raios, daí seu apelido Relâmpago, esclareceu Xenovia. Eu entendo, disse Issei, olhando para Akeno, que estava ofegando muito. Não acredito que você se foi com os demônios, disse Kokabiel, abrindo as asas. Você tem uma família interessante, Rias Gremory, o Sekiriutei, um excedente do experimento da espada sagrada e a filha de Baraquiel. Ela é filha de um anjo caído, eu não esperava esse, disse Issei, com um sorriso no rosto, enquanto tentava ignorar o fato de que ele havia sido novamente sugerido que era um servo de Rias Gremory, o que preocupava a ruiva porque se o Peliblanco saísse, a pouca esperança desapareceria para derrotar Kokabiel desapareceria. Rias Gremory, vejo que você gosta de coletar lixo como seu irmão, não vou permitir que você ridicularize meu irmão, nosso Mao e insultar meus servos é um crime que é punido com a morte. Ele disse que se levanta enquanto expulsa sua aura, enquanto inadvertidamente o dizia novamente e o Peliblanco já apareceu uma veia na testa devido à raiva. Entoncus tenta destruir a irmã do Lúcifer. Asa do dragão de Veus, princesa da ruína Carmese, disse Kokabiel enquanto ele caía no chão, mas infelizmente para todos foi a terceira vez em menos de 2 minutos que o Peliblanco foi chamado de servo de Rias Gremory, então finalmente explodiu. Muito bom, acabam. Ele gritou isso mantendo sua espada. Tente ganhar você. Eu avisei claramente que, se algum de vocês fosse ligar para Glamour de Ciervo de Rias, eles estavam sozinhos. Ele disse que estava se virando, preparando-se para sair. Rias não podia acreditar sem perceber. Ela também havia dito isso e Seios havia avisado no dia anterior. Então agora sua esperança havia ido para o inferno e não ele nada para convencer Issei a não sair. Ei, você, Sekiriutei, por que você está indo embora? Pergunto Kokabiel. Isso é porque eu não sou um servo de Rias Gremory, parei há alguns dias, então estou saindo. Então, se você não está com os demônios, por que você não vem comigo? Você se tornará o rei de Arém imediatamente, onde quer que vá. Eu lhe darei as mulheres mais bonitas, você pode ir para a cama com eles o quanto quiser e como quiser, afinal, anjos caídas são as mais eróticas e atraentes. Kokabiel disse que tentava o Peliblanco, e você acha que isso é o suficiente para me convencer? Disse que o Peliblanco lutava para não dizer sim, pois tinha uma obrigação como o filho de Esparda. Rias não podia permitir que Sei fosse com Kokabiel, já que tê-lo como guarda-costas, ninguém impediria seus planos malignos, então ele decidiu oferecer a ela algo que ela lembrava que funcionava para tentar o Peliblanco quando ele ainda era seu peão, e Sei. Exclamou a ruiva com força, o que você quer? Ele disse isso sem virar para ver a ruiva, mas comeu uma frieza incrível em suas palavras. Desde que você ama tanto as meninas, se sairmos daqui com a vida, farei todo tipo de coisa por você, disse a ruiva. Não estou interessado, disse Issei seco. Todos disseram extremamente surpresos, já que os Issei que eles se lembravam nunca recusariam tal proposta.
Talvez meu antigo eu teria dito que sim, mas agora qualquer coisa que possa vir de você ou do seu grupo vale uma merda para mim. Todos os bons sentimentos que eu tinha por você já se foram e duvido que eles reapareçam novamente. Se essa foi sua tentativa de tentar não aceitar a proposta dele, apontando a mão para Cocabiel, devo lhe dizer que é uma porcaria. Rias ficou surpreso, ela tinha certeza de que, com essa recompensa, poderia fazer com que o Peliblanco ficasse e não fosse embora com Cocabiel, mas o que ela recebeu foi um retumbante no ver e bem Cocabiel. Devo dizer que é uma oferta tentadora, mas aconteceu, não estou interessado. Então agora você está falando sério? Ou me diga que eu coloquei a lápide do seu túmulo. Tudo bem lutar então, mas você sente falta. Aqueles anjos caídos estariam ansiosos para receber o dragão imperador vermelho. Se eu aprendi alguma coisa, é que os anjos caídos servem apenas para fazer você sofrer, ele disse apontando para Keno. Além dos demônios, eles também estarão ansiosos para receber o filho de Esparda. Ele pensou castanha, já que em ambos os lados ele venceu, então essa negociação acabou, disse o homem caído, preparando várias lanças leves de tamanho médio. Vamos ver, sim, eu acho que vou usá-lo agora. Swordmaster disse que o Peliblanco se jogou em Cocabiel enquanto jogava todas as lanças de luz que ele havia criado anteriormente, mas Issei desviou com rebelião ou simplesmente escapou com agora. Issei estava cara a cara com Cocabiel e, dando um pequeno salto, deu-lhe um chute forte no rosto, fazendo com que o homem caído literalmente tomasse 360 graus vire. Enquanto Cocabiel Issei aproveitou a oportunidade para cortar mais 2 asas. Agora ele só tinha 6 asas restantes, e depois chute o peito dele derrubando Cocabiel no chão. Você não acha? Você já viu o suficiente, dragão branco? Disse o Peliblanco seriamente. A barreira que cobria a academia foi quebrada em milhares de pedaços semelhantes a um vidro quebrado e depois vamos ver a causa de tudo isso. Uma figura envolta em armadura branca com várias gemas espalhadas por toda a armadura, juntamente com 2 poderosas asas de energia azul. Mas que sensação nojenta, meu corpo parece estranho. Eu já disse a você, parceiro, você se sentiria assim quando se encontrasse com o dragão branco. Suas asas parecem as de um corvo sujo, disse a pessoa dentro da armadura enquanto comia uma velocidade incrível. Arrancou mais 2 asas de Cocabiel. As de flor de laranjeira são muito mais escuras como a noite eterna. Você foi atraído aqui pelo dragão vermelho. Responde, dragão desaparecido, exclamou Cocabiel enquanto voava, criando uma lança de luz cujo tamanho estava aumentando cada vez mais. Mas o que aconteceu foi dívidos, foi o que se podia ouvir e ver. O ataque Cocabiel estava encolhendo cada vez mais até desaparecer. Exclamou Cocabiel incrédulo que seu ataque havia desaparecido como se nada. Eu sou Albion, meu sacregear é divino e divininho. A cada 10 segundos eu, sem entusiasmo, retendo o poder de quem toca, e ele me dá, disse a pessoa sob sua armadura. Em breve você será mais fraco que um humano, do que chato. Eu pensei que poderia aproveitar mais, ele disse voando em direção ao caído, dando-lhe um forte soco no estômago. Azazel me pediu para levá-lo de volta. Mesmo que você gritasse, o alvo estava subindo e voando contra o chão com o corpo de Cocabiel à frente, colidindo violentamente no chão, levantando um pouco de poeira, e quando a cortina de poeira se dissipou, você podia ver o alvo como se nada tivesse. O corpo inconsciente de Cocabiel em suas mãos. Eu também tenho algumas perguntas para esse exorcista renegado. Depois disso, acabarei com a vida dele, disse
disse ele, levando o corpo de frente com a mão livre. Você está me ignorando, branco. Você está acordado em vermelho. Eu respondo, uma das joias da armadura branca. Este não é um melhor momento para conhecer. Continuado Draigo. Ok, estamos destinados a lutar. Essas coisas acontecem, disse o dragão branco. O dragão branco e vermelho está falando? Perguntou o rei intrigado. Até mais, Draigo. O dragão se despediu. Até mais, Albion, respondeu Draigo. Então o alvo estava se preparando para sair, quando foi parado pelo Peliblanco. Espere, se esse era todo o seu poder, esmagaremos você, ei, disse desafiadoramente. Não acredite, meu inimigo, nos enfrentaremos mais tarde. Espero que você seja poderoso, disse a pessoa sob a armadura branca antes de desaparecer como um raio no céu noturno de Kuo. 1 hora depois. Fazia 1 hora desde o dragão branco havia tomado Freyd Cocabiel e tudo havia retornado ao normal, ou era isso que todos acreditavam. Que Circex aparecia ao lado de Greifia em um enorme círculo mágico acompanhado por cerca de 30 soldados pertencentes à família Grimória, mas havia alguém que não pertencia à família Grimória.